Vimos na aula anterior que, com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, começava no Brasil a República Velha, que durou de 1889 a 1930. Vimos que o último presidente deste período foi o paulista Washington Luiz, eleito pela política do café com leite, onde Minas Gerais e São Paulo alternavam o poder. Vimos que na época da política do café com leite, os coronéis é que mandavam nas cidades. Eles eram os chefes políticos locais. Era a chamada oligarquia, onde grupos econômicos comandavam a economia e sustentavam a política em cada estado. Essas elites indicavam os candidatos à presidência e, através do voto de cabresto, os coronéis conseguiam fazer com que o povo votasse nos seus candidatos. Hoje as eleições são bem diferentes através do voto secreto. Na década de 1920, muitas fábricas estavam se instalando e as cidades estavam se desenvolvendo. Grupos políticos então surgiram para ameaçar o domínio das oligarquias paulistas e mineira. A oligarquia paulista isolava-se, enquanto a mineira procurava aliar-se a outros estados. Era o fim da política café com leite. Como São Paulo queria que outro paulista continuasse no poder, Minas Gerais aliou-se ao Rio Grande do Sul, formando a Aliança Liberal. A Aliança Liberal, então, lançou a candidatura de Getúlio Vargas, um gaúcho, para a presidência do Brasil, mas ele perdeu a eleição para Júlio Prestes. Alegando que as eleições foram fraudadas, Getúlio Vargas, com o apoio das Forças Armadas, deu um golpe militar e assumiu a presidência da República. Esse período é chamado de Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. Após a República Velha, começa a República Nova. Na República Nova, a política que teve fim foi a do café com leite. A Aliança Liberal era formada pelos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Quem chefiava a Aliança Liberal era Getúlio Vargas. Getúlio Vargas governou durante 15 anos. Esse governo foi chamado de Era Vargas. O Brasil deixou de ser uma democracia, que é o governo do povo, para passar a ser uma ditadura, onde uma pessoa manda no país. Apesar disso, Getúlio Vargas foi um importante presidente para o Brasil, já que o Brasil era um país atrasado que vivia da agricultura. Getúlio Vargas trouxe muitas indústrias para o país. Vargas criou a nova Constituição em 1934. Constituição é a lei máxima de um país. Nessa lei, o voto passou a ser secreto, diminuindo as fraudes nas eleições e o voto de cabresto. A mulher passou a ter direito a votar. Foi criado também os direitos dos trabalhadores, a trabalharem 8 horas por dia, a terem um descanso semanal remunerado, a terem férias, a terem licença maternidade. Foi criada a multa por demissão sem justa causa. Foi proibido o trabalho de menores de 14 anos e foi criado a Previdência Pública para as pessoas se aposentarem. Vargas criou a CLT, que são as leis trabalhistas, criou o salário mínimo e a semana de trabalho com 48 horas. O povo então ficou satisfeito com Getúlio Vargas, chamando-o de pai dos pobres. Era o populismo, uma das características do governo de Getúlio Vargas, que é a aproximação com o povo.
Em 1937, Getúlio Vargas estabeleceu o Estado Novo, que foi uma ditadura forte que impediu que eleições acontecessem. Com isso, Getúlio Vargas permaneceu no poder como presidente do Brasil. Nesse período, o Brasil cresceu muito. Foram criadas a Hidrelétrica do Vale de São Francisco, a Companhia Vale do Rio Doce, responsável pela exploração de ferro, a Companhia Siderúrgica Nacional, que transformava o ferro em aço. A criação de empresas nacionais fazia parte da política nacionalista de Getúlio Vargas, onde ele valorizava que as empresas fossem administradas por brasileiros. Mas o Brasil era um país também cheio de problemas e o povo queria a volta da democracia. Com isso, Getúlio Vargas, sem o apoio dos militares, renunciou ao poder, assumindo no lugar dele o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que assumiu a presidência do Brasil em 1945 e fez uma nova Constituição em 1946, que estabelecia eleições diretas e o voto secreto. Com isso, o povo poderia votar diretamente no presidente da República. Veio então as eleições de 1950 e quem ganhou foi Getúlio Vargas, que voltou ao poder agora pelas mãos do povo, que gostava dele por ter criado as leis trabalhistas. Vargas continuou com a sua política de criar indústrias. Vargas criou a campanha O Petróleo é Nosso, criando a Petrobras, que é a nossa empresa de petróleo. Foi criado no governo de Getúlio Vargas. Mas Vargas sofria muita pressão e tinha muitos inimigos. Os problemas estavam aumentando e Vargas, infelizmente, suicidou-se. Quem sucedeu Getúlio Vargas foi Juscelino Kubitschek, que foi eleito em 1956 com o lema 50 anos de progresso em 5 anos. Ou seja, ele queria que o Brasil se desenvolvesse rapidamente. Foi ele que construiu a capital do Brasil atual, a cidade de Brasília, projetada por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Após o governo de Juscelino Kubitschek, quem ganhou as eleições foi Jânio Quadros. Jânio ganhou as eleições em virtude de uma campanha para presidente que defendia a moralidade e a estabilidade para limpar a nação. Por isso, o símbolo da sua campanha era uma vassoura. Depois de um ano de governo muito tumultuado, Jânio Quadros renunciou e deixou o Brasil em crise. O vice-presidente João Goulart assumiu a presidência do Brasil, que seria retirado da presidência, ou seja, seria deposto pelas Forças Armadas em 1964. Mas isso é uma outra história que veremos em outra aula sobre a ditadura militar de 1964 no Brasil. Até lá, turminha!